Unidade 1, Tecnologia, Cor, o movimento e linguagem na era da informação. Aula 3.2, conteúdo, Romantismo em Portugal, contexto histórico e características. Habilidade: identificar o contexto histórico e as características do romantismo em Portugal. Vamos dar prosseguimento. Vamos fazer a revisão da aula anterior. Falamos ontem sobre narração. Não foi narração? Narração, exatamente. Vamos lá. O que é narração? Muito bem, narração é a voz. É a voz que conta uma história. Né? Muitas vezes o narrador ele também é um personagem da história. Ele pode participar ali da história e contar essa história, ou ele pode apenas contar uma história em que ele soube da história, tudo mais. Então há vários tipos de narrador. Há alguns elementos também na narrativa, olha só. Temos alguns elementos que vão compor uma narrativa. Temos o narrador, que é aquele que conta a história. Temos o espaço, que é onde a ação se passa, a ação da história, da narrativa se passa. Temos os personagens, que são aqueles que fazem parte da ação ali da história, do desenrolar da narrativa. Temos também o tempo, que é quando a ação se passa, né? O tempo onde se passa. Temos o enredo, que acontece como as ações se desenrolam na narrativa. Então, os tipos de narrador. Temos aí o narrador personagem, que conta a primeira pessoa da história, ele participa também como personagem, então ele vai contando a história. Ele tem uma relação íntima com os outros elementos da narrativa, porque ele é um dos personagens. Sua maneira de contar é fortemente marcada por características subjetivas e emocionais. Temos também o narrador observador, que ele conta a história do lado de fora, na terceira pessoa, sem participar das ações. Ele conhece todos os fatos e, por não participar deles, narra com certa neutralidade. Ele apresenta os fatos e os personagens com imparcialidade. E temos também o narrador onisciente, que é aquele narrador Deus, sabe de tudo, sabe o que o personagem pensa, sabe as ações que ele vai tomar. Ele conta a história na terceira pessoa e, às vezes, permite certas intromissões narrando em primeira pessoa. Ele conhece tudo sobre os personagens e sobre o enredo, sabe o que se passa no íntimo dos personagens, conhece suas emoções e pensamentos. Muito bem, muito bem, muito bem. Falamos sobre revisão, vai servir, falamos sobre narração, vai servir como base para nós adentrarmos na aula de hoje. Precisamos falar sobre literatura. Vamos falar sobre romantismo. Romantismo. Essa palavra, o que lhe remete? Romantismo, né? Romance, não é isso? Romance, amor. Mas essa escola ela é muito mais do que isso. Também remete muito ao romance, ao amor exagerado, né? Então essa escola literária ela vai trazer, é uma das características dela. No primeiro ano você estudou, as últimas escolas, você estudou ali sobre arcadismo, e, anteriormente, classicismo, que se deu lá em Portugal, né? Não se deu no Brasil, se deu em Portugal o classicismo, que tinha como característica a retomada dos valores clássicos, gregos, romanos, né? As mitologias gregas, os deuses gregos, os deuses romanos, a estrutura, a forma da literatura, do fazer literário, né, influência ali de Homero, Virgílio, todo aquele pessoal dali grego e romano também. Então, seguia ali uma forma, eles seguiam aquela forma. O soneto, por exemplo, como é a forma do soneto, é bem clássico, né? Bem clássico, como o classicismo, ele seguia uma fórmula, seguiam objetivos, então eram bem pautado ali naquele conhecimento greco-romano. Muito bem. Então, dito isto, para nós adentrarmos ao romantismo, o romantismo não. Houve esse rompimento. Como sempre, nas escolas literárias vão ter esse rompimento entre as escolas. O novo vai romper com o anterior, né? Como o anterior seguia
aquela metodologia, né, aquela fórmula, já o romantismo não vai seguir. Vai ser livre, mas nós vamos chegar lá. Antes, vamos saber como é que pensava o homem romântico, como é que pensava o homem do século XVIII. Por que nós temos que saber como ele pensava? Porque, sabendo como ele pensava, nós vamos saber como ele vai escrever. Vai transparecer na sua literatura todas as suas angústias, toda a sua ideologia política, social, o que está acontecendo no momento. Seria a mesma coisa que nós analisarmos o que as pessoas escrevem hoje, né? Temos a tecnologia, temos aí a internet, então tudo isso influencia na maneira de escrever, na maneira de pensar do homem. Então, para nós imaginarmos e para nós analisarmos essas obras, temos que entender o contexto histórico que esse homem vivia. Como que vivia esse homem do século XVIII? Muito bem, olha só, o romantismo ele foi um movimento artístico que surgiu na Europa no século XVIII. Muito bem, ele durou até meados do século XIX, ele influenciou só a literatura? Não, ele influenciou a pintura, influenciou a música, influenciou a arquitetura. Como sempre, todas as escolas literárias, a partir ali do classicismo, eles vão influenciar todas as artes. O romantismo ele é o oposto do classicismo, que nós já estudamos no primeiro ano. Ele vai ser mais livre, vai ter liberdade, não vai seguir as formas do modelo clássico greco-romano. Muito bem. Nem o racionalismo, ele não vai seguir o racionalismo e o iluminismo, ok? Muito bem. Então vamos lá, olha só. Como vai se definir o romantismo? Observe aí. O romantismo ele definiu-se como uma escola literária nas letras universais a partir dos últimos 25 anos do século XVIII, publicado na Alemanha por Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, é o nome do cara, quase que gastar o meu alemão aqui, né? Muito bem. Então Goethe, ele publicou a obra chamada Werther, né, que ele lança bases definitivas ali para o romantismo. Então, o que era essa obra? Essa obra ela tratava ali do jovem sofredor que se apaixonou por uma mulher e que se tornou amigo dessa mulher, se tornou amigo desse homem, do namorado dela, que ela era comprometida. Então ele sofria aquele sentimento por amor, aquele sentimento exagerado. Então esse romance, ele fez muito sucesso na Europa no século XVIII e influenciou todo esse movimento do romantismo. Então, além desse amor exagerado, havia também o escapismo, né? Aquela coisa da morte, de se suicidar por amor. Então, lembrando bem que isso é uma figura, né? uma estrutura que esse romancista seguiu, porque apesar dessa história ser quase biográfica, na realidade ele não se suicidou, ele viveu ali até os 80 anos, tá? O Goethe. Então, eles vão seguir, influenciado aí por esse romance desse alemão, o romantismo vai surgir na Europa, né? Então, como é que estava a Europa nesse momento? Olha só, a Europa do romantismo estava da seguinte forma: estava havendo um processo de industrialização ali na segunda metade do século XVIII, né, que modificou as relações econômicas, estabelecendo na Europa uma nova organização política social, que muito influenciou nos tempos modernos. Então, nessa época começou a surgir os burgueses e os proletários, os donos de meio de produção e os operários, né, os patrões e os empregados, porque lembrando que na época anterior, havia ali o absolutismo, né, o absolutismo que era os reis. Então havia os reis, havia o clero, havia os nobres e havia o povão ali que trabalhava para sustentar toda essa situação. E o que aconteceu? Aconteceu uma crise, né, na Europa que derrubou todo esse momento, todo esse movimento, toda essa situação social. Derrubaram os reis ali com a Revolução Francesa e acabou com aquele estilo de governo absolutista. Então, os burgueses que tinham poder econômico, e eles derrubaram, junto com o povo, esse sistema absolutista. Então, na Europa, ali no fim do século
XVII, início do século XIX, eles assistem a essas mudanças, entre as quais a crise das monarquias nacionais, absolutista, que foi derrubada com a Revolução Francesa, que teve como consequência, olha só, observe aí, como consequência a disseminação dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Então a Revolução Francesa ela veio derrubar esse sistema de governo, esse sistema de rei, esse sistema absolutista e implantar o sistema em que os burgueses estavam no poder. Tinham poder econômico, então eles fizeram ali, implantaram esse novo estilo de governo. Muito bem. O que vai acontecer? Vai disseminar esses ideais, né, de liberdade e igualdade, a ascensão da burguesia ao poder. Aí você me pergunta, professor, quem é a burguesia? Quem era a burguesia? Eram os donos dos meios de comunicação, dos meios econômicos, né? Eram as pessoas que, os comerciantes, os pequenos industriais que existiam na época já com a indústria crescendo, então já existia uma pequena indústria, os comerciantes, esses são os burgueses, ascenderam ao poder. Por quê? Porque eles tinham o poder econômico. E quem tem o poder econômico tem o poder político. Muito bem. Outra situação, olha só, o surgimento do liberalismo, né? Liberalismo econômico, na política, na moral, na economia e nas artes também, porque toda essa efervescência política e social vai influenciar no pensamento humano. Influenciou o pensamento humano, vai influenciar a escrita, vai influenciar a literatura. Olha só outra característica. Uma nova escala de valores. Muito bem, surgiu o liberalismo, mudança na política, na moral, na economia, na arte, no tipo de governo. Uma nova escala de valores começou com o predomínio do interesse pelo enriquecimento. Lembre-se que veio ali, né, do absolutismo, o clero estava no poder, a igreja mandava, então enriquecer era pecado. E com essas novas, o surgimento aí do liberalismo, o enriquecimento ele passou a ter esse predomínio do interesse do enriquecimento, até porque interessava a burguesia que tinha esse poder econômico. Muito bem, outras transformações. Transformações históricas, sociais e culturais. Toda essa mudança vai trazer essa mudança no homem do século XVIII, um novo pensar social e cultural. Temos mais informações? Temos mais informações, olha só. Outro tópico, romantismo como uma escola da burguesia, pela burguesia e para a burguesia. Aí você pergunta, por que, professor, que esse estilo romântico aí era da burguesia, pela burguesia e para a burguesia? Porque era produzido pela burguesia, por quem tinha o poder econômico, né? Pelas pessoas que tinham o poder econômico, os ricos. E era produzido pela burguesia, para a burguesia, porque só a burguesia tinha dinheiro para comprar esses livros. Não existia ainda, nessa época, a imprensa para produzir essa literatura em massa, então só quem tinha dinheiro poderia ler, e para a burguesia, que eram esses leitores, né? Muito bem. Vamos agora falar um pouco sobre o que estava ocorrendo em Portugal, que é o que nos interessa para adentrarmos aí o romance na língua portuguesa. Olha só. Muito bem, em 1808 a 1821, veio para o Brasil a família real. Houve uma grande mudança, né, no modo de pensar brasileiro, em Portugal também, porque Napoleão estava invadindo ali Portugal, a família real teve de sair de Portugal, então houve uma mudança ali na situação política de Portugal. Houve uma revolta também do exército lá em Portugal, início do período conhecido como Vintismo. Outra situação, nova Constituição com o regresso de Dom João VI, depois ele regressou para Portugal. Houve também a independência do Brasil, olha só, a independência do Brasil que vai piorar a situação política de Portugal. Em 1822 a 1833, houve disputa pelo poder entre irmãos, né, que houve um clima ali de desordem também em Portugal. Outra situação, olha só. Outra situação, em 1847, início do governo da Regeneração, apoiado pela burguesia, deu maior estabilidade ao quadro social desolador da economia agrícola, lá em Portugal.
80% da população era analfabeta, existia exílio voluntário de vários intelectuais, como Almeida Garré e Alexandre Herculano. Então, Almeida Garré e Alexandre Herculano tiveram contato com essa nova escola, a escola romântica. Então, eles vão introduzir em Portugal, o Almeida Garré ali com a poesia e o Alexandre Herculano com a prosa, vão introduzir em Portugal esse novo estilo, o estilo romântico, a nova escola. Olha só. Então, vamos lá. Portugal, romantismo em Portugal, olha só. Muito bem. Em Portugal, o romantismo apresenta como marco inicial o poema Camões, escrito por Almeida Garré. Vou logo adiantando aqui uma das características do romantismo é o nacionalismo. Que o nacionalismo, né, a valorização da pátria, a valorização dos feitos da pátria é uma das características do romantismo. Né? É uma das características. Você vê aí por esse marco inicial do romantismo em Portugal. Olha o nome do poema, Camões. Camões, o maior poeta da língua portuguesa. Esse poema, ele vai tratar aqui do nosso Almeida Garré, ele vai tratar ali sobre os feitos de Camões. Camões escreveu os Lusíadas, que trata dos grandes feitos dos portugueses, dos grandes feitos do povo português. Então, ele vai escrever esse poema, o poema Camões, sendo o marco inicial do romantismo em Portugal, ok? Muito bem, nessa época Portugal vivia uma crise, uma guerra civil que se estende por 2 anos. Os liberais, olha só aqui, ó, derrubada aí do governo absolutista. Então os liberais, os burgueses, chegam ao poder em 1836, sintonizado com as maiores potências europeias, que define a escola romântica com a publicação da revista Panorama. Então notaram aí como uma das características principais no romantismo, do que estava acontecendo, era a derrubada dos poderes absolutistas, dos reis, e a implementação de governos liberais? Então, essa é uma das características do pensamento romântico, ok? Muito bem. Seguindo aí. Característica do romantismo. Muito bem. Então, vamos adiantar um pouco sobre as características do romantismo. São muitas características. Estamos no início ainda, estamos em Portugal, estamos no século XVIII. Você está imaginando como está a cabeça desses homens. Está caindo os reis, governo absolutista, está tendo uma revolução industrial, está ocorreu há pouco a queda da Bastilha na Revolução Francesa. Muito bem, são características que estão ocorrendo e como está ocorrendo o pensamento desse homem. Muito bem. Quais são, então, as características do romantismo? Quanto ao aspecto formal, ou seja, a forma de se escrever, a forma de se fazer literatura, a literatura romântica se desvincula completamente dos padrões e normas estéticas do classicismo. Olha só, isso aqui é importante. É importante você saber. Uma das características principais do romantismo é o aspecto formal. Então, o aspecto formal, eles vão se desvincular ali do classicismo. O classicismo era pautado por quê? Pelo quê? Era pautado por seguir as normas clássicas, as normas greco-romanas, as formas romanas. Vai ter ali imagens de deuses romanos, de deuses gregos e tudo mais. Muito bem. Então, essa é uma das características do classicismo. Então, o romantismo ele vai romper com isso. Ele não vai ter mais regras, ele não vai seguir mais essas formas do classicismo, ele vai ser liberal, ele vai ter versos livres, ele não vai ter rimas, né? Não vai ter rimas, não necessariamente vai ter rimas no texto. Os textos anteriores seguiam rimas, seguiam regras métricas. O romantismo não vai ter. O romantismo vai se libertar
dessas formas do classicismo, ok? Vamos continuar falando aí sobre essas características do romantismo, olha só. Muito bem, então, falei aqui, olha só, o verso vai ser livre, né? Não vai ter rimas, não vai ter métrica. Nem sempre, algumas sim, mas na maneira, de modo geral, não, né? Não vai ter estrofes também, vai se libertar das estrofes, estão liberados, a liberdade é o que importa aí dessas características do romantismo. O verso branco, sem rima, caracterizam essa poesia romântica. Lembrem, queda da Bastilha, queda do absolutismo, liberalismo, liberdade de forma, liberdade de escrever, essa é uma das características do romantismo. Então vamos prosseguindo, olha só. Então temos aqui um exemplo, Almeida Garré, olha só, não te amo, quero te amar, vem da alma, e eu na alma tenho calma, a calma do jazigo. Muito bem, ai, não te amo não. Então, outra característica, vai trazer o escapismo, a morte, vai ser uma das características do romantismo, além do sentimentalismo, olha só. Né? Ai, não te amo não, eu só te quero, de um querer bruto e fero, que o sangue me devora, não chega o coração. Não te amo, és bela e não te amo. A mulher, ela vai ser exaltada ali, eles vão exaltar a característica das mulheres, vai ter essa situação aqui, ok? Muito bem. E vai ter, sim, essa característica da morte. É uma do escapismo, né? Que vai trazer essa poesia, ok? Muito bem, vamos prosseguindo então. Olha só. Outras características. Na literatura, as principais características do romantismo são oposição ao clássico, já falei aqui, oposição ao clássico, ok? Vai ter o quê? Estrutura do texto em prosa vai ser longo, desenvolvimento do núcleo, aqui na situação da prosa, desenvolvimento de um núcleo central, narrativa ampla, refletindo uma sequência de tempo, ou seja, eles vão seguir aquela narrativa que nós tratamos ontem a respeito ali dos elementos da narrativa. O indivíduo ele passa a ser o centro das atenções na história, o surgimento de um público consumidor, o folhetim, a novela que vocês assistem hoje, ela tinha características de ser publicadas no jornal. Né? Com o tempo ele foi sendo publicado no jornal e as pessoas iam acompanhando esses folhetins. O uso de versos livres, já falei, versos brancos, exaltação do nacionalismo, principalmente ali na terceira geração brasileira, ali, do romantismo brasileiro. Vão exaltar a natureza da pátria, né? A natureza da pátria, vocês vão ver muito também lá na terceira geração. A idealização da sociedade, do amor, a mulher idealizada. Acabei de falar sobre a mulher idealizada. Criação de um herói nacional. Estão lembrados do Camões que eu falei? Muito bem, herói nacional. O herói nacional da nossa terceira geração, eles vão indicar o índio como nosso herói nacional. O professor José Francisco vai falar sobre isso. Sentimentalismo exagerado também tem no romantismo. Supervalorização das emoções pessoais. Muito sentimento. Subjetivismo, ou seja, o sentimento da pessoa vai estar ali sempre na poesia e no texto romântico. Egocentrismo, que é muito também do subjetivismo. Saudades da infância, você vai encontrar lá na segunda geração. Fuga da realidade pelo escapismo, pela morte. Os caras são danados, olha só. Ai, Helena! Ai, Helena! Diamante de esposo, já o nome te faz suspirar. Já tua alma singela presente, esse fogo de amor delicioso, que primeiro nos faz palpitar. Oh, não vás, donzelinha inocente, não te vais a esse engano entregar, e o amor que te iluda e te mente é o amor que há de te matar. Até doido, é? Até eu me emocionei agora aqui, hein? Olha só, características, a morte,
é uma das características que você vai encontrar na literatura romântica. É uma das características. Outra característica, idealização da mulher. Olha só, é uma donzelinha inocente. Então a mulher, ela é idealizada. É uma donzela inocente. Nesse caso aí, é a esposa dele, né? Ai, Helena, diamante é esposo. Notem aí que há um exagero do sentimento. Já o nome te faz suspirar, já a tua alma sigela presente esse fogo de amor delicioso. Caramba, hein? Muito bem, vamos prosseguindo? Vamos prosseguindo, olha só. Quando o sol nestes deserto deixa a luz derradeira apagar, com as trevas da noite que espanta, vêm os anjos do inferno, encobertos a sua vítima incauta afagar. Então notem que ele vai trazer essas características de morte, vai trazer essas características aí do escapismo e do sentimento exagerado também, olha só, né, da morte, do escapismo. Muito bem. Então, essas características você vai encontrar nos poemas, nos textos, em prosa também, do romantismo, você vai encontrar essas características. Além do exagero dos sentimentos, muito exagerado, né? Esse primeiro momento aí, algumas características você não vai encontrar, né? No caso aí, porque ele é muito influenciado ali pelo Goethe, né? Como eu falei lá a respeito daquele romance. Então, vai estar presente ali essas características da morte, as características do sentimento exagerado, vai estar aí também a exaltação da mulher, a idealização da mulher, da donzela. Vai ter muito essas imagens de donzela que vocês vão encontrar nesses textos românticos logo do início. É uma das características, ok? Muito bem. Ao desenrolar, primeira geração, quando nós formos ali para a geração romântica brasileira, a primeira, a segunda e a terceira, vocês vão ver já diversas características, né? Vai ter características de críticas sociais também ali no romantismo. Vai mudar muito, na terceira geração já vai para o nacionalismo, criação do herói nacional. Então, são 3 gerações do romantismo que nós vamos tratar no romantismo brasileiro, além dessa do romantismo português, do contexto histórico, de como estava funcionando o mundo nessa época, ok? Vamos falar um pouco mais aí sobre características do romantismo. Muito bem, muito bem. Então, características gerais do romantismo. O que nós vamos encontrar? Analisamos 2 poemas ali, 2 poemas, né? Os primeiros poemas românticos, né? Do Almeida Garré, que lançou ali no seu primeiro livro, já que foi influenciado muito ali pelo Goethe. Muito bem. Temos o quê no texto? Individualismo. Até pelas emoções, né? Até pelo exagero das emoções, ele vai trazer esse individualismo ali, né? Vai trazer esse individualismo. Se nós notarmos aqui, na primeira, olha só, na primeira, aqui, ele vai trazer, deixa eu ver se eu consigo aqui. Não consigo. Consigo sim, vou voltar aqui e vou conseguir, quer ver? Ó, ele vai falar aqui na primeira pessoa, né? Individualismo, eu te amo e tudo mais, são características que vai do romantismo. Muito bem. Então ele traz essas características que eu falei aqui do individualismo. Muito bem. Então vamos lá, voltando aqui para as características do romantismo. Olha só. Então vai ter o individualismo, egocentrismo, né? Muito tratado aí também por causa do individualismo, narcisismo, a mesma coisa praticamente. Predomínio da emoção, do sentimento sobre a razão. Razão não existe, só sentimento. Né? Derramamento de emoções, descabelamento romântico, olha só. Fuga da realidade, essa fuga da realidade é a morte, o escapismo, né? A evasão, a fantasia como a única saída para o desespero. O artista cria mundos em que o eu possa encontrar consolo, e esse consolo ele vai encontrar na morte, né? Porque ele está sofrendo tanto ali de amor, o mundo também,
Tudo isso vai trazer essas características aí para os textos românticos. Outra situação é o retorno do medievalismo ao passado remoto, referências a terras exóticas, a lugares distantes, busca na natureza de remédios para os males do coração. Olha só, os caras eram românticos mesmo. Muito bem. Então, esse medievalismo você vai encontrar nesse primeiro momento em alguns autores portugueses que vão tratar ali do nacionalismo até, né, logo do início da história de Portugal, através desse medievalismo. Seguindo, instabilidade emotiva, típica do adolescente. Estou lembrado aí do livro do Goethe, que eu falei, que é um adolescente, né, então ele vai trazer dessa influência estética de adolescentes. Nacionalismo, exaltação da pátria, ufanismo, distanciamento dos padrões pré-estabelecidos da arte, em contraposição às regras do arcadismo, né? Então, ele vai trazer essas características. No plano formal, vai ter a liberdade de expressão, né? Estão lembrados aí que eles vão romper ali com o formalismo clássico, vão romper com toda aquela formalidade e vai ter versos livres, sem rimas, versos brancos e tudo mais. Como veículo para as emoções do eu. Mostrei ali, né? Individualismo. Outra característica, não há modelo, não há forma, particular, individual, a Idade Média vai influenciar, o cristianismo também, em algumas situações, apelo à imaginação é outra característica, sensibilidade, muitas emoções, o folclore lá na terceira geração mais à frente também vai ter, né? Essas são uma das situações, mas mais à frente nós vamos falar sobre isso, sobre o folclore, que vai influenciar os textos também, né? Motivos populares também vai influenciar o romantismo. São 3 gerações, vamos falar sobre todas elas. A libertação do homem, né? A liberdade, né? Então, lembrado aí que nós falamos aí, tudo isso é influência da situação política, social em que o homem vivia. Então, ele ia atrás dessa liberdade, essa procura, valorização do nacional. Muito bem. O amor e a mulher são idealizados. A mulher vai ser idealizada, donzela, sentimental, né? Muito bem. O homem, vai tratar a mulher dessa maneira. Muito bem. Outra situação, versificação livre, que eu já falei aqui para vocês. Então, dado esse contexto histórico, algumas características do romantismo que vamos tratar mais à frente, detalhadamente, cada geração ela vai trazer algumas dessas características, nem todas, né? Esse primeiro momento eles vão trazer esse sentimentalismo exagerado, vai trazer a idealização da mulher, vai trazer esse sentimento adolescente, o subjetivismo, né? A visão pessoal do amor, esse sofrimento. Mas depois vamos pegar essas outras características aí e analisarmos mais à frente, ok?